Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre análise sensorial. A gente tem na aula de hoje uma série de objetivos. Primeiro, determinar o perfil sensorial de um dado alimento e também identificar quais são essas características organolépticas que podem ser avaliadas com um teste de análise sensorial. Alguns de vocês já viram alguma coisa sobre análise sensorial lá na disciplina de nutrição experimental. O nosso foco aqui é direcionado para a nutrição clínica, mas a gente vai abordar um pouco da produção, do desenvolvimento de novos alimentos. Então, o que é isso? O que é análise sensorial? A análise sensorial é quando você faz, como o nome já diz, uma análise das características organolépticas de um alimento, ou seja, aquilo que você consegue perceber sensorialmente num alimento. Isso é um nome bonito para dizer que a gente vai, através dos nossos sentidos, identificar, mensurar, discriminar, até mesmo dar impressões muito pessoais sobre as características que eu consigo perceber num alimento. Essas características são aparência, odor, sabor, textura, som. Aí você vai me falar assim, Sérgio, som? Aparência, tudo bem, odor, sabor, textura, mas som? É exatamente isso. E na indústria a gente pensa no som não somente no som que a gente escuta no alimento, mas também o ruído ao mastigar esse alimento. Mas vamos falar sobre cada um deles. A gente consegue observar a aparência de um alimento, a cor, o brilho, o tamanho, a forma. Inclusive é uma das primeiras formas de eu identificar se o alimento está próprio para consumo. Eu observo o alimento. Se você chegar em casa e no final do dia e ver aquele arroz que está guardado na geladeira, você olha para ele, se ele está com muito brilho, se ele está com um aspecto meio viscoso, você olha, opa, esse arroz não está saudável, né? Então, esse tipo de análise, ela serve para muitos fins. Um deles é identificar se o alimento está próprio ou não para consumo. No hospital, o nosso objetivo na análise sensorial principal é identificar se aquele alimento está fazendo parte de todos os critérios necessários para o grupo de pacientes que eu estou atendendo. Então, se é uma dieta hipossódica, aquele alimento não pode estar salgado, então eu preciso experimentar esse alimento para identificar se contém sal ou não na sua composição, né? É claro que eu orientei o meu cozinheiro, eu orientei a equipe de produção de alimentos, mas o responsável por esse alimento sou eu, né? Bom, então a aparência do alimento, ela está relacionada com essas características que a gente consegue observar visualmente, pela percepção dessa imagem que é formada com a recepção de luz, o reflexo da luz que chega até o nosso globo ocular. E aí essa imagem ela é transformada em impulsos elétricos, chega até a região cerebral dos núcleos ópticos e a gente tem um processamento dessa imagem. Então aquilo que a gente vê no alimento às vezes nem é necessariamente a realidade, mas vamos ficar com a aparência como aquilo que a gente consegue ver no alimento, né? O odor são as características provenientes dos componentes voláteis, ou seja, aquilo que eu consigo sentir de aroma num determinado alimento. Por exemplo, você chega de manhã cedo numa padaria que acabou de sair o pão francês fresquinho. Você sentiu um aroma característico desse alimento, você nem está vendo o alimento, você já imagina, esse é um pão francês que está muito fresco, né? Porque acabou de sair do forno, tem muitos componentes voláteis se desprendendo e ocupando o ar ali ao redor daquele forno. Só que se você passar à tarde, vamos supor que essa padaria não tenha produzido mais nenhum pão, o aroma vai estar pouquinho, quase imperceptível, talvez nem tenha mais, porque esses componentes eles vão se perdendo ao longo do tempo. Então, o odor, ele não é fixo, ele é variável e depende da quantidade de componentes voláteis que estão se desprendendo desse alimento, né? Uma outra característica organoléptica muito importante são os sabores, são os gostos básicos. Então, a gente sente o sabor doce, ácido, ou azedo, né? Salgado, amargo e umami. O que é o sabor umami? Sérgio, o sabor umami é aquele sabor que a gente encontra no glutamato monossódico, de forma artificial, e naturalmente em carnes, de um modo geral, principalmente carnes de origem de mamíferos, né?
A gente tem a percepção em peixes, frutos do mar, tem também, mas principalmente em mamíferos, por exemplo, carne bovina. Né? Então, o que a gente sente de sabor no alimento é a combinação dos sabores básicos, então dos gostos básicos. Então, por exemplo, açúcar. O açúcar tem predominantemente o sabor doce. Mas se eu der para você o açúcar mascavo e o açúcar refinado, você vai perceber que eles são diferentes. E de fato são. São diferentes porque eles têm componentes diferentes que vão interagir com os receptores nas suas papilas gustativas. Então, enquanto o sabor eu sinto tenho 5 tipos de receptores e todo sabor que a gente sente é uma combinação desses sabores, em relação a odores eu tenho 300 receptores possíveis já descritos no nosso material genético. E o que a gente sente de verdade em relação ao sabor do alimento, na realidade sofre muita influência do aroma. Tanto é que algumas pessoas, por conta do Covid, perderam a capacidade de sentir o odor dos alimentos e relatam uma dificuldade na percepção dos sabores também. Tem gente que consegue identificar isso muito mais facilmente num resfriado. O sujeito está resfriado e ele não consegue sentir direito o gosto dos alimentos. Por quê? O alimento que está na boca, sendo mastigado, movimentado, ele solta esses componentes voláteis que são percebidos por receptores ao longo das vias aéreas e também lá no fundo da cavidade oral. Então a gente consegue ter uma percepção do aroma do alimento quando a gente está consumindo esse alimento. Não? Bom, além disso, a gente consegue perceber também a textura do alimento. Essa textura é uma textura que pode ser variável e cada alimento tem uma determinada textura de preferência. Né? Por exemplo, se você pega um biscoito creme cracker que ficou aberto, exposto ao ambiente, quando você consome esse biscoito ele está macio. Então essa é uma característica que não é interessante. O biscoito creme cracker tem que ser quebradiço, tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais seco. Agora, se você pega, por exemplo, uma maçã que está muito dura, você fala assim, essa maçã está verde, ela não está adequada para o consumo. Uma pera, por exemplo, a pera madura ela é macia, ela praticamente se desfaz na sua boca. Então, a textura é uma característica importante no alimento, né, e que a gente vai avaliá-la com frequência no hospital. Por exemplo, a dieta pastosa. Para saber se a dieta está pastosa realmente, na prática, o que a gente tem que fazer é experimentar esse alimento e identificar se ele está realmente com uma consistência característica desse tipo de dieta. Não é o tema da aula de hoje, falar sobre consistência de dieta, mas tem muita relação com a análise da textura dos alimentos. Tá? A gente, daqui a 2 aulas, vamos falar sobre essa questão da textura da dieta. A gente vai falar de líquida de prova, semilíquida, pastosa e por aí vai. Bom, então eu já sei quais são as características organolépticas principais de um alimento. E agora eu vou identificar qual é a aplicação de um teste de análise sensorial. Por que eu aplico um teste de análise sensorial? Em primeiro lugar, para a nossa disciplina, é identificar se os alimentos estão com as características necessárias para atender a demanda nutricional daquele grupo de pacientes. Então, se aquele cardápio está com as características adequadas, características de sabor, aroma, consistência, todas as características ligadas ao que é necessário para que o paciente seja bem atendido na sua demanda fisiopatológica. Bom, a gente tem outras aplicações de um teste de análise sensorial, principalmente um teste de análise sensorial bem sistematizado e desenvolvido com todo o rigor científico. O primeiro deles é o desenvolvimento de produtos ou o aprimoramento de produtos que já são existentes. Eu sempre brinco com os meus alunos da seguinte forma: eu vou dar uma série de exemplos para vocês e se vocês colocarem em prática esses exemplos, tornarem esses exemplos viáveis, você só precisa me passar 5% do lucro líquido, não é nem da arrecadação não, do lucro líquido, 5% do lucro líquido pelo uso das minhas ideias. Tá? Então, vamos lá. Desenvolvimento ou aprimoramento de produtos. Vamos pensar o seguinte: existem, por exemplo, diversos alimentos que possuem versões light. Por exemplo, o achocolatado normal e achocolatado light. Para desenvolver essa versão light, foi necessário mudar a receita, a composição desse alimento, mas também identificar
se ele ainda permanecia com características organolépticas adequadas, de preferência o mais parecido possível com o alimento convencional, com a sua versão normal. Então vamos supor que eu vou desenvolver um achocolatado direcionado para crianças, né, que é o principal público, crianças e adolescentes, rico em ômega 3. Eu quero produzir esse achocolatado rico em ômega 3. Eu sei que o ômega 3 vai me dar um certo sabor de frutos do mar, de peixe. Tem gente que sente aquela eructação com o sabor de peixe após tomar um suplemento de ômega 3. Né? Então eu sei que eu não posso exagerar. Se eu exagerar, as crianças vão perceber isso e não vão gostar muito. Eu posso aplicar um teste de análise sensorial para identificar qual é o máximo de ômega 3 que eu posso colocar nessa preparação, nesse alimento, sem que as crianças consigam perceber a diferença. Então, no caso, eu estou aprimorando um produto, estou pegando um achocolatado convencional e criando a sua versão rica em ômega 3. Eu poderia também desenvolver um produto do zero, totalmente do zero. Vamos pensar o seguinte, a gente está no período pandêmico, as pessoas elas estão mais no seu domicílio, querem cozinhar menos. E eu vi numa reportagem essa semana que subiu, se não me engano, 21% o consumo de macarrão instantâneo. E como todo mundo sabe, esse macarrão instantâneo tem uma péssima qualidade, está muito ligado à obesidade. E aí eu resolvo desenvolver um macarrão que é preparado rapidamente, porém eu quero que esse macarrão seja um macarrão pobre em sódio, rico em potássio, com elevado teor proteico e com um bom perfil de lipídios. Então eu vou adicionar ali, vou criar do zero um macarrão com ômega 3, com gordura monoinsaturada, com proteínas de alto valor biológico, rico em potássio, com bastante vitamina D e curcumina. Pronto, criei esse meu macarrão. Legal, eu vou desenvolver esse produto, mas não adianta nada esse produto ter todas essas características lindas, maravilhosas, se o público potencial consumidor dele não consumir esse produto. Então, ao longo do desenvolvimento, eu preciso testar se o meu público potencial consumidor vai gostar. Eu preciso testar, por exemplo, quanto tempo é necessário de cocção, qual é a temperatura, qual é o tamanho de porção, qual é o rendimento. Eu preciso fazer muitos testes. E alguns desses testes envolvem a análise sensorial. Bom, outra aplicação para o teste de análise sensorial é a identificação do tempo de vida de prateleira. Esse tempo de vida de prateleira a gente pode definir do ponto de vista microbiológico. Eu pego pequenas porções desse alimento e vejo se ele tem quantidades acima dos valores limite de micro-organismos. E aí isso eu vou avaliar num laboratório, fazendo coleta, colocando lá na placa de Petri. Não. Isso é uma possibilidade, fazer a avaliação da vida de prateleira de acordo com a questão de segurança microbiológica desse alimento. Outra possibilidade é eu fazer uma análise se ele ainda apresenta as características adequadas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, né, que fabrica pão de queijo. Vocês sabem que eu adoro pão de queijo, a minha empresa fabrica pão de queijo e vende esse pão de queijo pronto para consumo. Né? Quanto tempo meu pão de queijo pode ficar exposto ali no mostruário que ele ainda vai manter as características organolépticas, as características adequadas desse produto? Preciso fazer teste de análise sensorial para ver com quanto tempo esse alimento ele perde as características, o padrão que eu defini como o ideal de qualidade para ele. Outra possibilidade no tempo de vida de prateleira, e trazendo para a nutrição clínica, é a seguinte. O biscoito, por exemplo, amanteigado, ele pode fazer parte da dieta pastosa. Só que se eu deixo esse biscoito muito tempo, um biscoito amanteigado mais envelhecido, ele não desfaz na boca, ele fica mais duro. Então, eu preciso identificar por quanto tempo esse alimento ainda pode, desde a sua recepção, ser colocado
para a dieta pastosa. Não estou falando que o alimento, por estar um pouco mais duro, ele vai estar impróprio para consumo. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que ele vai estar impróprio do ponto de vista não microbiológico, mas sim das características organolépticas para atender o público potencial consumidor. Outra aplicação é a diferença entre produtos. Eu vou deixar alguns links para vocês de comerciais da década de 80, que vocês vão ver que os comerciais eram os melhores que existiam, porque as pessoas simplesmente, a equipe de publicidade não tinha tanto melindre quanto tem hoje, a legislação era outra, então vocês vão ver que existem diversos comerciais comparando produtos, comparando, por exemplo, o refrigerante X com o refrigerante Y, e era muito legal esses comerciais, né? Só que a gente pode fazer esses testes de análise sensorial de uma forma mais sistemática, né, na clínica. Por exemplo, eu tenho dois fornecedores, né, de dieta enteral-via-oral. Enteral-via-oral é aquela dieta que pode ser oferecida pela sonda, por exemplo, uma sonda nasogástrica, né, ou ela pode ser oferecida via oral. Aí você vai me perguntar, Sérgio, mas por que isso? Porque a dieta enteral, ela pode ser utilizada como uma transição da dieta enteral para a dieta normal. Ela pode ser utilizada, inclusive, para completar nutricionalmente uma dieta oral. Então é interessante que a dieta enteral tenha boas características organolépticas. E aí vamos supor que no meu hospital eu trabalho frequentemente com uma determinada marca, e aí surge, vamos supor que é um hospital privado, e aí vem um outro representante comercial de uma outra empresa me oferecer um outro produto, um pouco mais barato. Aí eu penso, bom, eu preciso analisar se é uma boa opção ou não. Eu vou analisar do ponto de vista microbiológico, vou analisar do ponto de vista da composição nutricional desse alimento, vou analisar se ele, por exemplo, tem os mesmos ingredientes ou componentes que se adequam aos diferentes tipos de cardápio. E uma outra coisa que eu preciso avaliar é se esse alimento ele é saudável e se ele é saboroso. A marca usual que eu utilizo tem uma ótima aceitação, os pacientes gostam do sabor dela. Não vai adiantar nada eu trocar de marca por uma marca mais barata, nutricionalmente equivalente, se os pacientes não vão consumir porque não gostam desse produto. Então eu posso fazer um teste de análise sensorial para identificar diferença entre o produto que eu tenho e o novo produto que está sendo oferecido. Outra possibilidade, outra aplicação do teste de análise sensorial é a identificação de preferência por consumidores de um determinado produto. É muito parecido com o que eu falei da diferença entre produtos. Vamos lá. Vamos supor que você está no supermercado e alguém te oferece 2 mini pizzas e te pergunta qual você prefere. Você acabou de participar de um teste de análise sensorial muito simples, né? Em que aquela pessoa que está ali, a representante comercial, ela vai com toda a sua beleza, sensualidade e tal, conseguir que um grande número de pessoas consumam esses produtos, e ela vai simplesmente perguntar qual que você prefere, ela vai lá e faz uma pequena anotação, às vezes você nem percebe que ela está fazendo essa anotação, só que isso está acontecendo em vários supermercados ao longo de todo o país. Assim eu consigo identificar se o meu potencial público consumidor prefere uma marca A ou uma marca B ou um produto de uma forma ou de outra, né? Então eu consigo identificar preferência por consumidores. Outra situação, outra aplicação é a análise de características sensoriais. Provavelmente você já foi comprar um vinho, leu alguns rótulos e identificou que alguns rótulos têm uma descrição muito completa. Em alguns desses rótulos você observa falas da seguinte forma: notas de cereja, carvalho, aroma frutado. Isso, para ser descrito dessa forma, foram feitos vários testes de análise sensorial com pessoas extremamente capacitadas, profissionais da área, para fazer essa descrição completa. Então, pode ser utilizada para descrição de análises de características sensoriais. Uma outra possibilidade de aplicação é o controle de qualidade.
controle de qualidade funciona da seguinte forma. Provavelmente vocês já devem ter ido comprar morango e viram que tinha morango pequeno, morango grande, morango torto, morango que parecia que era siamês, assim, um morango meio colado no outro. E esses são os morangos que ficam disponíveis para o nosso mercado consumidor. Os morangos padrão exportação, eles são todos bonitinhos, perfeitos, com uma coloração homogênea. E para isso são feitos testes para definir qual é a qualidade padrão de exportação, e o que não atinge essas características fica disponível para o mercado interno. Outra possibilidade da aplicação dos testes de análise sensorial é a seleção de avaliadores. Eu posso selecionar avaliadores que são mais treinados e identificar aqueles que têm a melhor capacidade de percepção de sabores, aromas, características organolépticas nos alimentos. Bom, então as aplicações são das mais diversas. Independente do meu objetivo, quando eu for planejar um teste de análise sensorial, eu preciso tomar uma série de cuidados. E eu acho que a principal palavra aqui é ciência. Eu preciso desse rigor científico quando eu for utilizar de um teste de análise sensorial. O teste de análise sensorial, ele pode ser utilizado para publicação de artigos científicos, como alguns que eu vou mostrar na aula de hoje. Mas eles, mesmo que não forem planejados, desenvolvidos para uma publicação científica, eu preciso ter esse rigor científico na minha cabeça quando eu for planejá-lo. Por quê? Eu quero acreditar nos resultados que estão sendo encontrados com esse teste. Então eu preciso que esse teste tenha o máximo de uniformidade possível. Eu não posso, por exemplo, testar um picolé rico em whey protein na praia num dia e no outro dia eu vou testar numa cidade serrana lá em Petrópolis num dia frio. Eu preciso ter uniformidade em relação ao ambiente, em relação aos provadores. Eu preciso ter tudo o mais controlado possível para que a resposta que eu estou buscando seja de fato encontrada e verdadeira, né? Se vocês já fizeram metodologia científica, lembrem da H0, hipótese zero, né? Será que a minha hipótese ela é verdadeira ou não? Ela é uma hipótese nula? Então, para isso, eu vou aplicar algum teste de análise sensorial quando for uma pesquisa nessa área. Bom, a minha equipe ela tem que ser capacitada e treinada para a execução desse tipo de teste. O ideal é que o avaliador não influencie em nada, a equipe não influencie em nada o avaliador, porque o avaliador, se ele receber algum tipo de informação, por mais subjetiva que seja, isso pode modificar o resultado da sua interpretação do alimento que está sendo consumido. Por exemplo, vamos supor que eu vou oferecer um alimento e eu falo assim, não, come essa aqui, e faço aquela cara meio assim, tipo... E aí depois eu dou uma outra amostra, agora você consome essa daqui. A minha expressão está induzindo o avaliador a acreditar que a primeira amostra é ruim e a segunda é boa. Então a minha equipe tem que ser muito bem treinada para seguir todos os padrões necessários, todos os protocolos necessários para realizar um bom teste. O teste em si, ele tem que ser realizado com um mínimo de interferências. E aí eu estou falando de interferência de iluminação, interferência de som, interferência de outros avaliadores. Eu não posso permitir que um avaliador consuma uma amostra e fale assim, essa amostra é maravilhosa. E o outro sujeito que ainda não consumiu essa amostra que está ali do lado, escute isso. Porque senão ele vai ouvir, vai vir uma que ele achou maravilhosa, então provavelmente eu vou achar boa também. Então eu preciso evitar ao máximo qualquer tipo de influência. Sobre o local, é interessante destacar que na aula prática, vocês vão ver o padrão de local de teste de análise sensorial, ou seja, aquela cabine. Não sei se vocês já viram lá nos laboratórios, mas existe um espaço destinado ao teste de análise sensorial. Essas cabines, elas têm janelinhas para passar o alimento, lâmpadas de diferentes cores, tudo para permitir a boa execução de um teste de análise sensorial. Bom, outra questão. Codificação das amostras. Vamos pensar o seguinte, eu quero realizar um teste de ordenação. Um teste de ordenação é aquele teste em que eu vou dar pelo menos 3 amostras para a pessoa e vou pedir para ela ranquear, para ela me dizer qual é a melhor,
a segunda melhor é a pior, ou seja, para ordenar de acordo com algum critério. Pode ser o sabor, a aparência, o aroma, a avaliação global do produto, né? E aí eu dou a primeira amostra, eu chamo a primeira amostra de amostra 1, a outra de amostra 2, a outra de amostra 3. Gente, se eu colocar esse código, é muito provável que você seja levado a crer que a primeira ou a terceira é a melhor amostra. Vamos supor que eu quero identificar qual é o máximo de aveia, né, que eu posso colocar, por exemplo, num pão que eu estou criando, de forma que o índice glicêmico fique um pouco mais baixo. Aí eu quero colocar uma mistura, não quero só aveia não, eu quero colocar uma mistura de farelos integrais, por exemplo, farelo de trigo, aveia, coisas desse tipo. Eu sei que se eu colocar muito, as pessoas não vão gostar, vai ser difícil de produzir esse pão. Se eu colocar pouquíssimo, eu não vou ter o benefício esperado. Então, eu quero saber qual é o máximo de aveia que eu posso colocar, ou dessa mistura integral que eu posso colocar, né, de forma que tenha ainda uma boa aceitação. Então, eu posso colocar 3 amostras com diferentes concentrações de aveia ou de farelo. Uma com 10%, outra com 20%, outra com 30%. Se eu colocar a codificação 1, 2 e 3, a tendência é que isso induza a pessoa a achar que a 1 é melhor ou a 3 é melhor. Agora, se eu utilizo, por exemplo, uma codificação de cores, se eu utilizo uma codificação de símbolos, eu preciso tomar muito cuidado, porque isso pode induzir alguma resposta. Por exemplo, se você vai consumir uma bebida energética e a embalagem é, por exemplo, azul claro, verde claro, amarelo claro, você vai olhar para aquilo e vai falar, opa, isso não é tão bom quanto aquela outra que é preta, que tem na embalagem chamas, que é vermelho intenso. A gente tem uma tendência a achar que a cor, ela influencia o que é o produto. Por exemplo, eu quero um alimento, eu quero um produto, esse pão. Se eu coloco esse pão numa embalagem toda preta, talvez não seja tão bom quanto uma embalagem azul. A gente tem desde a infância uma associação de que o azul é bom, é o Power Ranger bom, né, e o vilão é o preto, é o vermelho, né? Então, cores também são complicadas, na formas, figuras. Por exemplo, coração, arco-íris, estrelinha, isso tudo é muito do campo bom, agradável, bonito. Agora, caveira, cruz, coisas desse tipo dão uma certa aversão nas pessoas. Então, o ideal da codificação é que essa codificação ela seja o mais neutra possível, uma combinação de números e letras, por exemplo, aleatória. O importante é que elas não deem uma ideia de relação hierárquica entre as amostras. Eu quero dar a amostra 1. Então, eu posso chamar amostra 1, amostra A e amostra alfa. Ou amostra 1 em grego. Tá? Então, eu posso utilizar diferentes estratégias, mas o importante é que essa codificação não diga o que é o produto e nem dê uma hierarquia entre os produtos. Né? Aplicação do teste. A aplicação do teste, eu preciso pensar numa série de itens. O intervalo entre as avaliações. Provavelmente vocês já perceberam que quando você consome um bolo e vai tomar o café, você não consegue perceber o sabor adocicado do café ali que foi adoçado. Por quê? Porque as suas papilas gustativas estão saturadas. E aí, o que você faz? Você magicamente consome um biscoito creme cracker e isso vai resolver o problema. Aí você fala assim, agora eu sinto novamente o sabor do café, mesmo tendo acabado de comer um bolo. Por quê? Aquele biscoito creme cracker ou uma quantidade de água limpou os seus receptores, limpou as suas papilas gustativas, e isso vai ajudar muito na percepção do sabor do outro alimento. Então, se eu estou dando um alimento para o paciente, o ideal é que eu dê alguma coisa entre um alimento e outro para ele conseguir perceber o sabor. Isso vale também no ambiente hospitalar. Quando vocês forem fazer a análise sensorial dos alimentos que estão sendo produzidos ali, vocês vão consumir pequenas porções de vários alimentos. Então eu preciso beber uma água, eu preciso consumir um alimento que tem um sabor totalmente diferente para eu voltar a ter sensibilidade e perceber adequadamente o sabor daquela amostra que eu estou consumindo. Né?
o tempo necessário para a aplicação é uma coisa importante também. Se eu der 10 amostras e pedir para você ordenar, você não tem memória de trabalho suficiente para conseguir lembrar de todas elas para fazer essa ordenação, então não vai funcionar bem. Eu preciso pensar na temperatura, eu preciso pensar no ambiente, o ambiente tem que ser o mais neutro possível, a temperatura tem que ser a mais favorável, e o ideal também é que eu controle a fome da pessoa que está consumindo. Se você consumir um alimento com fome, a tendência é que você dê uma avaliação mais positiva. Se você consumir um alimento totalmente saciado, a tendência é que você dê uma avaliação negativa para esse tipo de alimento. Uma outra questão que é muito importante para a gente é o estudo, a análise do tipo duplo cego. O que é um teste duplo cego? O teste duplo cego é um teste em que a equipe não conhece o resultado, o que significa cada uma das amostras, e os avaliadores também. Isso é uma forma de eu reduzir a chance da minha equipe influenciar os meus avaliadores. Dessa maneira, eu consigo aplicar um teste de forma que a equipe não vai fazer aquelas caras bonitas ou feias, não vai ter nenhum tipo de influência indireta sobre o resultado da avaliação, da análise sensorial, da degustação dos meus avaliadores. Bom, vamos entrar numa segunda etapa agora, que é a seguinte. Aqui a gente tem os métodos de teste de análise sensorial. Então a gente tem métodos que são descritivos, discriminativos e métodos que são afetivos. Um método descritivo, como o nome já diz, ele vai fazer a descrição de algo. Por exemplo, qual é a cor dessa caneta? Você nesse momento está pensando assim, Sérgio, essa é uma caneta azul. Legal, é uma caneta azul, sim. Mas qual é a intensidade desse azul? Descreva melhor. Que tipo de azul é esse? Agora, notem que já fica uma questão um pouco mais subjetiva. Para mim, isso é um azul azul. Alguém vai chamar de azul real, azul claro, azul mar, azul. Tem N tipos de azuis. Sinceramente, eu não sou uma boa pessoa para fazer esse tipo de análise. Mas provavelmente você deve estar pensando, não, vamos supor que tem alguém na turma que seja da área de design. Esse é um azul médio número 3. Não sei, eu estou chutando, eu nem sei se existe uma nomenclatura de cor dessa forma. Mas o que eu quero dizer? Que para você fazer uma boa descrição de algo, você precisa ter bastante conhecimento sobre aquilo. Então, esse é um dos pilares da análise descritiva quantitativa, que é um principal teste do método sensorial descritivo. Notem que nos próximos slides eu vou mostrar vários artigos e vários tipos de teste. Cada tipo de teste está destacado aqui em vermelho as palavras-chave para a gente conseguir entendê-lo. Tá? Então, método descritivo, intensidade dos atributos sensoriais. Essa avaliação depende de equipe muito bem treinada e de um grande número de amostras. Lembra da garrafa de vinho que tinha uma descrição completa ali dos sabores e tudo mais? Então, esse é um teste que foi aplicado, chamado de ADQ, Análise Descritiva Quantitativa. Identificar e quantificar os atributos sensoriais de um produto. A gente tem um indicador de amargor das cervejas, o IBU. Um IBU alto significa uma cerveja mais amarga, um IBU baixo, menos amarga. Então, para definir se é amargo, isso aí qualquer um pode. Se eu der uma bebida, uma cerveja, uma pequena porção de cerveja para um jovem, em seus 19, 20 anos, que nunca tomou cerveja, perguntar para ele qual é o sabor disso daqui, ele vai falar, é amargo. Agora, qual é a intensidade desse amargor? O sujeito vai falar assim, peraí, sei lá, é amargo. Agora, um indivíduo que é muito experiente no consumo de cerveja, ele pode dizer, não, essa cerveja tem um sabor amargo, característico, né, de toda a cerveja, mas numa intensidade baixa, numa intensidade alta. Se eu tenho alguém profissional da coisa, ele pode dizer até qual é o valor médio do IBU dessa cerveja, de acordo com a sua percepção do sabor amargo. Vamos ver um artigo científico que utilizou da análise descritiva quantitativa. Então, a gente tem aqui, perfil sensorial de vinhos brancos, do tipo
varietais brasileiros através da análise descritiva quantitativa. Então, foi feita a ADQ nesse artigo científico. Como que foi feito esse trabalho? Os avaliadores receberam uma ficha modelo dizendo aquilo que deveria acontecer. Observem essa ficha aqui, ó. Aqui a gente tem o que foi realizado, ó. Levantamento. Vou colocar até maior aqui para a gente visualizar bem, ó. Levantamento de descritores de vinho branco, né? Então, coloco o nome do sujeito. Isso é uma coisa bem legal que eu vou falar bastante com vocês na próxima aula. Como que eu monto um questionário de análise sensorial? Primeira etapa, identificação do sujeito. Tá aqui, ó, nome. Poderia ter colocado umas coisas, idade, sexo, experiência de consumo, uma série de questões ali para descrever bem quem está consumindo o meu produto. Segunda etapa, uma orientação sobre o que vai acontecer. Você está recebendo 2 amostras de vinho branco. Por favor, avalie as amostras e descreva suas similaridades e diferenças. Quanto? Aparência, aroma, sabor e sensações bucais que as caracterizam. Então, eu sei o que eu vou fazer. Vou colocar aqui o código de cada uma das amostras e a descrição desses itens, aparência, sabor, aroma, né? Então, esse é um teste de análise sensorial, uma possibilidade. Outra possibilidade é o método discriminativo. O que é discriminar? Estou discriminando alguma coisa, eu estou comparando algo em relação a outra coisa. Por exemplo, esse meu dedo aqui é maior do que esse. Eu não estou falando se esse dedo é grande ou pequeno, estou falando que esse é maior do que esse. Esse é mais grosso que esse. Então, eu estou discriminando um em detrimento do outro, né? Então, os métodos discriminativos são todos métodos de comparações de alguma forma. E o primeiro teste dessa metodologia é o teste de ordenação. No teste de ordenação, eu vou comparar no mínimo 3 amostras com o objetivo de ordená-las, que é o teste que eu inclusive já citei. O objetivo, ó, é identificar diferenças sensoriais entre os produtos, né? E eu vou ordenar de acordo com o critério que eu estabelecer. Por exemplo, avalie as amostras e ordene-as de acordo com aí qual vai ser o critério: sabor, aroma, aparência, percepção geral do produto, textura. Eu vou dizer para o avaliador qual é o critério, ó, de acordo com o sabor. Você vai colocar daqui mais lhe agrada para que menos lhe agrada as amostras ordenadas. Exemplo de artigo aqui, ó. Avaliação sensorial de doce de leite pastoso com diferentes concentrações de amido. Então, vamos entender melhor o que foi feito. Então, tem várias amostras, tem 6 amostras aqui com diferentes concentrações de cada um dos ingredientes. Por exemplo, ó, o amido, ó, sem amido, 1,3%, 2,9%, 0,4%, 1,3%, 2,9%. Cada uma delas tem uma coisa diferente. A base é 60% de leite adicionado, 60% de leite após a caramelização, né? Então, ó, foram realizados com estudantes universitários, funcionários públicos e funcionários públicos, 17 a 50 anos, servidas aleatoriamente as amostras, porque eu sei que quando eu consumo um alimento eu vou consumir o outro, a tendência de eu achar o primeiro melhor é maior, porque eu consigo perceber melhor os sabores ali. Codificadas com 3 dígitos de números aleatórios, para não saber o que significa, tá? Entre os alimentos foi oferecido, ó, biscoito, água e sal, né? Então, dessa forma eu fiz um teste de ordenação. Tá? Bom, outro tipo de teste. Teste de comparação múltipla. Como é que funciona o teste de comparação múltipla? Você vai verificar e estimar o grau de diferença entre várias amostras em um padrão. 2, 3 ou mais, né? Então, eu vou identificar existe e qual é o tamanho dessa diferença. Então, eu não quero saber se é diferente ou não, eu quero saber o quão diferente é. Então, eu tenho, por exemplo, vou lançar um refrigerante que não tem aditivos, tá? Também à base de cola,
a base da folha, né? E esse meu refrigerante, ele vai ser funcional, ele vai ser cheio de antioxidantes. Legal. Eu quero saber se as pessoas conseguem identificar a diferença em relação ao produto de cola, do refrigerante à base de cola convencional. Só que eu quero saber se é diferente ou não somente. Eu quero saber o quão diferente é. Se é diferente para melhor ou se é diferente para pior. Porque esse meu refrigerante pode ser pior ou pode ser melhor. E é isso que eu quero saber. Para isso eu vou utilizar um teste de comparação múltipla. Eu vou dizer, olha só, esse aqui é o padrão. Esses outros são as minhas amostras que eu quero que você compare com esse padrão. Me dizendo se é diferente e o quão diferente é. Vamos lá, ó. Exemplo de artigo aqui, tem muito artigo de análise sensorial. Avaliação da adição de suco de acerola em suco de abacaxi visando a produção de um blend, ó, que bonito, ó, blend com alto teor de vitamina C. Né? Então, ó, foi feito, né, esse teste utilizando, ó, suco integral pasteurizado de abacaxi como padrão. E depois foi feito o teste de análise sensorial comparando-os. Vamos analisar melhor esse teste, ó. Olha a folha do teste aqui, que bonitinha, ó. Identificação, orientação, o teste e questão geral. Vou ampliar aqui para a gente ver um pouquinho melhor cada um desses itens. Então, ó, nome e data. Primeira parte do questionário. Identifiquei o avaliador. Segunda parte, o oriento que vai acontecer. Ó, você recebeu uma amostra padrão e 5 amostras codificadas. Compare cada amostra com o padrão. Aí você vai dizer se é melhor, igual ou pior. Né? Em relação ao... Aí o avaliador colocava aqui sabor, aroma. Né? Avaliando o grau de diferença de acordo com a escala abaixo. Então essa é a escala que vai ser utilizada. O nome dessa escala é uma escala hedônica. É uma escala com um número ímpar. Então aqui, ó, 9 possíveis respostas, sendo a resposta do meio nula. Então ela é simétrica. O que eu quero dizer com essa simetria? A pior das avaliações é extremamente inferior ao padrão. A melhor das avaliações é extremamente melhor que o padrão. Depois vem muito inferior ao padrão, muito melhor que o padrão. Regularmente inferior ao padrão, regularmente melhor que o padrão. Ligeiramente inferior ao padrão, ligeiramente melhor que o padrão. Então notem que existe uma simetria. Ele vai colocar aqui o código de cada amostra que ele consumiu em relação ao padrão, ele vai dar uma nota. Se for pior que o padrão, ele vai dar uma nota de 1 a 4. Se for igual ao padrão, 5. Se for melhor do que o padrão, de 6 a 9. E depois, no final, existe um espaço para comentários. Sérgio, o que o avaliador vai escrever aí? Desde nada até qualquer coisa que ele tenha observado que pode gerar algum tipo de influência no resultado do teste de análise sensorial. Tranquilo? Vamos seguir. Então vamos lá, ó. Método sensorial discriminativo ainda, só que agora o teste é chamado de teste duotrio. Vai determinar se existe diferença entre 2 amostras e um padrão. Serve para avaliar a equipe de provadores. Eu chamo esse teste de teste pegadinha. Por quê? Se eu der uma amostra padrão, falar para ele, ó, essa é a amostra padrão, eu quero que você compare essas outras duas com o padrão. Sendo que uma amostra é igual ao padrão, ou ambas são iguais ao padrão, eu estou fazendo uma pegadinha, porque eu estou induzindo ele a achar que elas são diferentes, mas elas de fato não são. Dessa forma eu consigo identificar se esse avaliador ele consegue realmente perceber muito bem as características organolépticas de um alimento. Exemplo de artigo aqui, ó. Características qualitativas de produtos elaborados com carne de frango pálida e normal. O que foi feito aqui? Foi utilizado o teste duotrio para verificar se existe diferença ou não. Em relação ao quê? Em relação a essa carne pálida. Essa carne pálida está relacionado com o processamento dela no pós-mortem. Né? Não é o foco da disciplina, então não vou nem aprofundar muito, mas se você quiser dar uma lida aqui para você entender melhor. Né? Bom, outro tipo de teste, ainda dentro do método sensorial discriminativo, comparação pareada. Como é que ele funciona?
determina se existe diferença entre duas amostras com relação a um atributo sensorial. Não é de geral, não, é em relação a um atributo sensorial somente. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um suco. Tá? Esse meu suco vai ser produzido com açúcar mascavo. Eu vou adoçar esse suco com açúcar mascavo, né? E eu vou fazer um outro suco que vai ser adoçado com demerara. É notória a diferença de cor. O açúcar mascavo ele deixa a bebida mais escura. Isso é óbvio, notório. Só que eu não quero comparar um produto com o outro em relação à cor. Eu quero comparar em relação ao sabor. Eu quero saber se as pessoas, se elas percebem a diferença em relação ao sabor. Coloco o avaliador naquela sala específica, apago a luz, coloco umas luzes assim de cores diferentes, que eu vou mostrar isso para vocês lá no laboratório de análise sensorial, para ele não conseguir visualizar bem a cor dos alimentos. E aí eu pergunto para ele, em relação ao sabor, só em relação ao sabor, existe diferença? Exemplo de artigo aqui, Equivalência de dulçor e poder edulcorante de edulcorantes em função da temperatura de consumo de bebidas bebidas preparadas com chamate em pó solúvel. Foi feito um teste pareado aqui com 20 provadores, né? Eu não vou ficar aprofundando muito nos artigos. Se você quiser dar uma lida depois para identificar melhor a metodologia que foi utilizada. Então, método sensorial discriminativo ainda, teste triangular. Eu vou ver se existe diferença, mas se existe em relação ao processo diferente. Lembram dos biscoitos voltados para criança, aqueles biscoitos salgadinhos? Existiam os biscoitos fandangos, por exemplo, né? Esse biscoito fandangos, ele era frito antigamente e depois passou a ser assado. A única coisa que mudou foi o processamento. Para saber se existe diferença ou não, eu vou fazer, nesse caso, um teste do tipo triangular, né? Quero saber se as pessoas percebem diferença ou não, né? E aqui está um teste, característica sensorial e física de extratos e tofus de soja comum processada termicamente livre de lipoxigenase. Foi realizado teste triangular para identificar se existia ou não diferença. De acordo com o quê? Com o processamento aqui, processada termicamente. Vamos lá, próxima categoria de testes, próximo grupo de métodos de testes, a gente tem um método sensorial afetivo. No método sensorial afetivo, notem que, como o nome já diz, eu vou para a subjetividade, para a emoção. Tá? Eu não preciso de um avaliador treinado. Para todos os outros anteriores, avaliadores treinados. Agora, para o método sensorial afetivo, não. Eu vou identificar no possível consumidor. Então, ele não necessariamente foi treinado para isso. O objetivo no primeiro tipo de teste, que é o teste de aceitação, é saber se a pessoa gosta ou desgosta. E aí, vou dar um exemplo aqui, influência da embalagem na aceitação de diferentes marcas comerciais de cerveja tipo Pilsen. O que foi feito nesse artigo? Esse artigo foi um artigo muito legal. Olha o que eles fizeram. Foi feito o teste de aceitação no laboratório de análise sensorial lá da Universidade Federal de Viçosa, em 3 sessões. 3 dias diferentes. E aí eles julgaram amostras e embalagens. No primeiro dia, foi feito... esse teste foi feito cego, né? Ou seja, as pessoas não sabiam o que significava ali cada bebida. Na primeira sessão, os consumidores degustaram aproximadamente 50 ml de bebida servida em taças, sem obter a informação sobre qual marca de cerveja estava em avaliação. Não sabia qual era a marca. Só recebeu a cerveja e consumiu e fez a avaliação. Primeira semana. Segunda sessão, na segunda sessão, eles fizeram a avaliação dos rótulos, ou seja, avaliaram os atributos da cerveja em estudo. Ou seja, perguntou para essa marca aqui, qual é a avaliação que você dá para ela em relação a cada uma das características organolépticas? Olha lá. Na terceira sessão, foi servida a bebida, mas sabendo qual era a marca.
Então, na primeira sessão, consumia a bebida sem saber a marca. Segunda sessão, só avaliava a marca. Terceira sessão, avaliava a bebida sabendo qual era a marca. E aí, essa daqui foi a folha de testes utilizada. Notem que a folha segue exatamente o mesmo modelo. Ó. Identificação do sujeito, ó, nome, sexo, idade. Orientação. Tá? Por favor, avalie. Aqui, ó. Avalie a amostra utilizando a escala abaixo para dizer o quanto você gostou ou desgostou do produto. Marque a opção que melhor reflita seu julgamento. Então tá aqui, ó. Gostei extremamente, desgostei extremamente. De novo, uma escala hedônica, ó, com 9 pontos. Dessa maneira eu consigo perceber com uma boa precisão qual é a análise do paciente. E por fim, comentários. Quais foram os resultados que eles encontraram? Eles encontraram esses resultados aqui. Bom, vamos analisar aqui as marcas. A gente tem as marcas 1, 2, 3, 4, são 9 marcas, 9 marcas diferentes. E os resultados a cada dia de teste. Então vamos começar analisando aqui, ó. Primeiro, ó. Primeira marca aqui, ó. Cada barra é uma sessão de teste. Então, a primeira marca, quando você só recebeu a cerveja, o valor médio das respostas ficou em torno de 5, 5,5. Depois, quando avaliou só o rótulo, o resultado ficou em quase 8, olha só, 7,8, 7,7, quase em 8 aqui. Depois, quando foi avaliada a bebida sabendo qual era a marca, o resultado ficou aqui próximo a 7. O que significa isso? Significa que essa marca aqui, ela é famosa por ter qualidade, mas as pessoas não perceberam essa qualidade sem a informação do rótulo. Já outras marcas, como por exemplo aqui, ó, a marca 5. Vamos analisar aqui a marca 5, ó. Recebeu a bebida sem saber qual era o rótulo. Avaliou o rótulo e depois avaliou a bebida com o rótulo e os resultados não foram diferentes estatisticamente entre si. Aqui eu tenho, ó, as letrinhas iguais significam que não existem diferença. Olha que interessante essa daqui, ó. Essa daqui, quando foi consumida só a cerveja, as pessoas acharam melhor do que quando elas analisaram isoladamente o rótulo ou quando analisaram a bebida sabendo qual era o rótulo. Significa o quê? Que essa marca 7, ela é dita como uma marca de menor qualidade que a marca 1. Porém, a avaliação sem saber da marca dela foi melhor do que da outra, olha só. A avaliação aqui foi melhor do que aqui. Então isso mostra pra gente como a gente é influenciado pela marca, como que a gente é influenciado pelo rótulo do produto. Então tem aqui, eu vou botar a imagem toda, tem aqui a legenda e também a orientação, o que significa cada item. Então esse foi um teste de tipo de aceitação, só que eu fiz esse teste em 3 momentos diferentes com pessoas que não eram treinadas para isso. Então aqui, ó, foram conduzidas no laboratório, com pessoas da própria universidade que estavam ali, com voluntários. E uma coisa interessante, ó, as amostras foram codificadas com 3 dígitos, esses alterados a cada dia. Então as pessoas, o código da amostra era modificado também. Isso é muito legal. Depois eu vou mostrar como que a gente faz um gráfico disso daqui. Bom, método sensorial afetivo ainda, só que agora é um teste de preferência. Como é que funciona um teste de preferência? No teste de preferência eu vou perguntar para a pessoa qual que ela prefere, ou seja, eu vou comparar no mínimo 2 produtos. Ao invés de oferecer só um e perguntar o que ela acha desse um, eu vou oferecer 2 produtos e vou pedir para que elas diferenciem-os. Então aqui eu tenho mapa de preferência de sorvetes ricos em fibras. O que foi feito aqui? 78 consumidores, notem que não são avaliadores treinados. Eles receberam essas amostras aqui, sorvete controle, que é o convencional, e outros ricos em fibras, frutólicos sacarídeos, granola ou frutólicos sacarídeos mais granola. E aí foi perguntado qual que eles preferem.
Simplesmente isso. E o resultado aqui, ó, de acordo com os resultados da avaliação sensorial, as amostras controle e adicionadas de fruto, oligosacarídeos tiveram melhor aceitação. A amostra contendo somente fruto, oligosacarídeos foi a que mais se aproximou do produto tradicional, que é o controle. Esse resultado permite concluir que o fruto, oligosacarídeo é um ingrediente promissor. Mas note que ainda não está tão bom quanto o controle, mas é promissor, significa que está chegando lá. Então, esses foram os testes, os principais tipos de testes dentro das metodologias existentes de análise sensorial. Bom, para produção científica, obrigatoriamente você vai precisar seguir o rigor científico e dentro desse material você vai colocar uma introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Isso é comum para qualquer tipo de artigo em diversas áreas. E na análise sensorial não é diferente. Acabou a aula? Não acabou. Por que não acabou? Porque eu vou mostrar para vocês aqui no Excel como que eu faço a interpretação, como que eu monto esses gráficos aqui. Para isso eu vou abrir aqui um arquivinho do Excel. Vou colocar aqui na minha área para que vocês consigam abrir um arquivo novo, zeradinho, bonitinho, Vou colocar aqui, Não, eu quero colocar pequenas. Então, tá aqui o meu. Vou botar aqui, porque aí vocês conseguem ver o que eu estou digitando também. Então, quero construir uma planilha ou uma máscara para o meu banco de dados. Primeira regra, obrigatoriamente, cada linha é um avaliador. Então, vou botar aqui, Carlos, João, escrevi como? João, Ana, Mariana, Julieta. Estou chutando nomes aqui, tá? Rodrigo. Vou chutar valores aqui para as respostas que eles tiveram. Eu lembro que eram 3 sessões de testes. Vou colocar aqui a avaliação na primeira sessão da marca 1, da marca 2 e da marca 3. Sérgio, esse código não é bom. Concordo com você, então já vou mudar aqui, marca 1, marca A, e aqui eu vou chamar de marca arroba. Primeiro teste, eu vou colocar os resultados, tá? Então vamos supor que o Carlos avaliou a primeira marca aqui, como, vou colocar numa escala de 1 a 9, lembra? Aquela escala hedônica, lembrando que 5 é o indiferente. Então, primeira marca ele avaliou como, vou botar aqui 6, tá? Segunda marca ele avaliou como 7, a terceira como 9. O João avaliou como 7, 8 e 9. A Ana avaliou como 5, como 6 e 8. A Mariana avaliou aqui como 7, 8, 8. A Julieta avaliou como 6, 6 e 7. E o Rodrigo avaliou como 5, 5 e 8. Tá lá. Uma coisa que eu posso fazer logo de cara aqui é fazer o cálculo da média. Posso fazer esse cálculo da média. Vou botar aqui, Vou botar o alinhamento aqui para a direita só para ficar bonitinho, Pronto, média. Como é que eu faço o cálculo da média? Eu venho aqui, clico na célula, vou no FX, e procuro pela palavra média. Aí eu dou OK. Simples assim. Aí ele vai me perguntar média do que com que, Da B2, da célula B2, até a célula B7, que é essa daqui,
Então, ó, tá certinho, vou dar OK. Pronto, a média de respostas é 6. Quero fazer o cálculo da média dos outros, é só vir para cá, ó. Viram? Ah, não gostei desse número todo quebrado não, quero diminuir, então vem aqui, ó. Pronto, vou botar só 2 casas decimais, ó. Ah, Sérgio, o que você fez? É só vir aqui, ó, clica na célula, página inicial, aí eu venho aqui, ó, e vou... Opa! Tem um íconezinho que fica embaixo de número aqui, ó, que é são vários zerinhos e uma setinha, tá? Aqui, ó, página inicial, número. Aqui, ó. Essa imagem vai diminuir ou aumentar o número de vírgulas, ó. Pronto. Tem lá, minha primeira análise, sem saber qual era a marca. Posso fazer um gráfico daqui, mas eu quero fazer um gráfico bem parecido com aquele lá do artigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, vou botar aqui, ó, Ctrl V e aqui, Ctrl V de novo. Tá? Primeira seção, segunda seção e terceira seção. Então, como eu sou bem chatinho com essa formatação aqui para ficar bem claro, opa. Vamos lá, vou botar com cores diferentes aqui, ó. Primeira seção eu vou botar com a cor, opa. Vou botar aqui, ó, primeira seção, página inicial, fonte, vou botar uma corzinha aqui, ó, vou botar um azul bem clarinho, ó. Pronto. Segundo dia, vou botar aqui, ó, uma cor, vou botar o verde clarinho aqui, pronto. Terceiro dia, vou chamar esse terceiro dia aqui de, vou botar ele com uma cor amarelo clarinho, pronto. Ficou até meio alaranjado, mas tá bom. E aí vou colocar aqui os valores. Vamos supor que o Carlos analisou só as marcas sem consumir as bebidas, tá? Como todo mundo nesse segundo dia, da seguinte forma, ó, 8, vou botar aqui 7, 6, 8, 9 e 8. Marca A foi avaliada assim, ó. 7, 7, 8, 8, 7 e 6. Última marca foi avaliada assim, ó, 5, 6, 5, 6, 7 e aqui 5. Pronto. Aí, se eu quero calcular a média de todo mundo, é só arrastar para cá, ó. Ele já vai calculando a média e ainda vai segurar a minha formatação. Vai ficar só com uma casa decimal. Agora eu vou botar aqui, ó, o dado dos último dia de avaliação, que você avaliava sabendo qual era o rótulo. Tá? Sabendo qual era o rótulo, esse aqui avaliou em 7, né? Vamos supor, 7 e esse aqui 6. Aí aqui foi, vou botar aqui, 6, aqui 5, 6, vou botar aqui 6 e aqui 5. Bebendo e sabendo qual era a marca. Vou botar um 6 aqui, um 7. Opa, um 7 aqui. Marca, segunda marca, tá? Segunda marca eu vou ficar aqui com 7, 7, 8, 6, 5, não, 5 não, vou botar aqui 6 para ficar mais plausível e 6 novamente. A terceira, vou colocar aqui 6, 7, 6, 6, 8 e botar 7. Bom, vou esticar aqui. Pronto, tem a média de todo mundo. Agora eu vou montar o gráfico disso daí.
Só que aqui está o meu banco de dados, aqui estão as médias, só que eu não quero que cada um dos meus integrantes do meu teste de análise sensorial apareçam aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar para cá, ó. Fazer o seguinte, vou só copiar essa coluna aqui, ó. Vou colocar aqui, tá, as marcas e as médias. Eu vou transpor aqui somente os valores, tá? Vou colar só os valores. Veio com tudo aqui, vou tirar essas vírgulas todas. Pronto. Notem que eu colei só os valores. Agora eu seleciono isso aqui, venho em inserir, baixar aqui um pouquinho para vocês poderem ver aqui, ó. Venho em inserir gráfico. Aí quando eu clico aqui, ó, gráfico recomendado, ele vai me abrir essa janela. Ele vai falar assim, ó, o gráfico recomendado é esse. Acho que eu vou falar, eu não quero esse gráfico não. Eu quero um gráfico que seja parecido com aquele lá. Então eu quero um gráfico que me dê ali, ó, as marcas e os resultados já de uma vez. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui um gráfico de colunas, só que eu quero um gráfico ali agrupado. Não cancelar aqui, um segundo. Opa, saiu do Excel. Aqui, ó. Inserir gráfico. Gráficos agrupados. Eu tenho a marca 1, 2 e 3 e os testes. Deixa eu ver aqui, ó. Marca 1, 2 e 3 e testes. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pera, um segundinho aqui, porque ele não entendeu o que eu tô querendo fazer. Vou trazer pra cá pra ver se melhora. Tá aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho, ó, marca 1, 2 e 3. Aqui, ó. As marcas, cada seção de teste. Eu tenho o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro teste e as marcas, cada uma delas e os seus resultados aqui graficamente colocados. Ah, Sérgio, eu não gostei desse daqui, quero fazer outro gráfico. Então tá bom, vem aqui, ó, inserir gráfico. Aí eu tenho aqui, ó, marca 1, 2 e 3, marca 1, marca A e marca alfa, e aqui as seções de teste, primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, e isso daqui me traz um gráfico bem parecido com aquele que a gente observou lá no artigo. Se eu quiser eu posso mudar a cor aqui, vou botar a escala de cinza, ó, clico com direito, preenchimento, então cinza mais clarinho aqui, e no último preenchimento, um cinza mais escuro, ó. Então, ó, primeiro dia, vou até aumentar aqui pra gente visualizar melhor, ó. Opa! O que aconteceu aqui, ó? Vamos lá. Marca 1, marca A e marca alfa. Resultado do teste no primeiro dia, média 6 para a primeira marca. No segundo dia, que era só a avaliação da marca, média quase 8. No terceiro dia, uma média um pouquinho maior, em torno de 6,2. Né? Essa foi a avaliação da primeira marca. Então, isso me diz o quê? Que a primeira marca tem uma força no mercado alto,
mas o sabor ali, a avaliação do possível consumidor não é tão boa assim. Já aqui, ó, a marca A me deu os resultados muito parecidos nos 3 dias. A marca arroba me deu um resultado muito melhor quando as pessoas não sabiam de que marca se tratava, e quando conheceram a embalagem, fizeram a avaliação sabendo qual era a embalagem, encontrou-se um resultado intermediário ali. Então, isso é a análise gráfica daquilo que o artigo fez, e eu chutei os valores aqui só para mostrar para vocês como que a gente constrói esse gráfico. Tá? Eu não sou a melhor pessoa do mundo no Excel, tem gente que está muito boa aí, você acessa no YouTube, tem vários tutoriais legais para mexer no Excel, tem como mexer num monte de coisa, clica com direita aqui, ó, clica 2 vezes, ó, muda o título, muda o nome da série, tem como fazer várias formatações aqui no Excel. Tá? Então, esse foi o gráfico do artigo, e ali eu mostrei como que eles produziram isso. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque para a gente fazer uma análise dos resultados, eu preciso de uma análise estatística, por exemplo, fazendo mediana, média, testes estatísticos, mas eu preciso também, tá, informar os resultados através de gráficos. E eu não estou falando isso à toa para vocês, eu não utilizei o Excel à toa para vocês, porque na apresentação de vocês, eu quero que vocês resumam, descrevam os resultados, colocando pelo menos 1 ou 2 gráficos ali, mostrando os resultados finais do seu teste de análise sensorial, que será realizado em grupo, e que eu volto a falar sobre os grupos na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte: eu vou juntar os grupos que vocês já se organizaram, vocês vão debater entre si para criar um teste de análise sensorial. E na próxima aula a gente vai sair, no mínimo, todo mundo com a sua folha de teste, que é isso que eu mostrei aqui repetidamente na aula de hoje. Mostrei isso repetidamente para vocês. Então, ó, identificação do sujeito, orientação do teste, o teste em si e uma questão em aberto para você dizer se teve, para o avaliador dizer se teve alguma coisa de errado ou não, se tem alguma característica distinta ali, alguma observação, algo que saiu do seu controle, mas que ele observou. Não? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sérgio, eu tô com dúvida, não entendi aquele teste, não entendi o outro. Ótimo, não tem problema. Você vai anotar essa dúvida aí, que semana que vem eu vou tirar essa dúvida. Ou você pode assistir a aula da noite pelo Canvas. Desculpa, pelo Canvas não. Pelo Microsoft Teams. A aula da noite vai ser pelo Microsoft Teams, então eu convido você, que é da turma da manhã, a assistir essa aula para poder tirar alguma dúvida, ou até mesmo para você assistir novamente e ter essa interação mais próxima de mim. Essa é a única aula nossa que vai ser desse formato, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se vê novamente. Beijo, um abraço e até semana que vem. E se preparem, já se organizem para chegar na semana que vem com os grupos montados.